ao IBDA Podcast. Hoje nós recebemos a doutora Ariane Sherman, que é, para mim, a representante de uma geração que eu tenho a honra de dizer, a base vem forte. Seja muito bem-vinda, Ariane. Muito obrigada, Raquel. Quero agradecer, em primeiro lugar, seu convite. Como que eu faço com um elogio desses, né? Porque certamente você é uma das minhas grandes referências acadêmicas e profissionais. Isso é real. Na minha tese, né? Você citou aí o título doutora. Na minha tese, você é muito citada. Foi uma das minhas referências. Então, eu devolvo o elogio com admiração. Obrigada pelo convite. Primeiro, parabéns pelo livro novo. Obrigada. Fundamentos do Controle do Erro Administrativo, uma visão à luz da jurisprudência do TCU e da LINDEP. Isso. E você encara no livro algo que é um dos pontos que eu considero nogórdio do direito administrativo hoje, que é a questão do erro grosseiro. Ainda muito pouco explorado pela doutrina administrativista. Na sua visão, quais são os principais desafios para a gente aprender a delimitar o que é erro grosseiro, definir no contexto atual do direito administrativo? Sim, Raquel, eu vou responder puxando questões da minha tese. O principal desafio, eu acho que você já trouxe, que é a questão de faltar para a gente, no direito administrativo, uma construção teórica mais robusta, mais sistematizada sobre o que é o erro, sobre qual é a natureza do erro, quais são os pressupostos para o reconhecimento desse erro e quais são os efeitos. Essa produção ela tem crescido em volume e em qualidade nos últimos anos, sobretudo depois da edição da Lei 13.655, né, que foi a que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Mas, ainda assim, acho que nos falta, a nós administrativistas, tratar do erro sem recorrer tanto a, vamos dizer, conceitos ou categorias abstratas de outros ramos da dogmática do direito, como, por exemplo, direito civil, direito penal. Nós temos condições de construir, tanto teoricamente quanto na prática, um conceito robusto. Né? É um conceito, claro, como um conceito de direito administrativo nunca vai estar fechado, mas nós temos condições de construí-lo com qualidade. Tem muita gente boa pesquisando esse tema. Todo mundo está tentando entender. Tem muita gente boa pesquisando e as instituições também. Como é que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, tem enumerado alguns critérios que utiliza para definir tecnicamente, por meio de decisões, por meio de opiniões, quando que um agente público comete ou não um erro grosseiro? Sim, na minha pesquisa, eu vou sempre fazer referência a ela aqui, meu objeto de estudo foram as decisões do Tribunal de Contas da União. Né? O que o Tribunal de Contas da União vem decidindo sobre o que é e o que não é erro grosseiro. E aqui eu acho importante dizer que erro e erro grosseiro, essas duas expressões, não são exatamente novidades, né? Nem na jurisprudência, nem na doutrina administrativista. A gente já disse que o que falta, talvez, para nós é essa construção mais sistematizada e mais voltada para as características ali do regime jurídico administrativo. Agora, tendo como parâmetro essas decisões do TCU, o que eu verifiquei foi que o TCU acaba se utilizando de categorias que são muito abstratas, que são movediças, na minha opinião, para definir se ali, num caso concreto, um gestor ou um agente público, de modo geral, cometeu erro grosseiro. Por exemplo, administrador médio, administrador com diligência normal ou minimamente diligente. O que cada uma dessas expressões quer dizer? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E existe uma produção bem boa a respeito disso. No sentido de que esses conceitos, ter esses parâmetros para definir se, num caso concreto, um gestor atuou ou não com erro grosseiro, é movediço. E o que acontece? Ao utilizar esses parâmetros, o TCU, e isso os outros tribunais de contas acabam fazendo também, porque o TCU serve como um parâmetro de atuação para os demais.
né? Não existe hierarquia entre os tribunais de contas, mas ele é um parâmetro para a atuação dos demais tribunais de contas. E o que o TCU faz? Diante dessa dificuldade de conceituar e sabendo que estabelecer conceitos não é necessariamente uma função da jurisprudência, nem né, nas decisões lá do TCU. Mas o que ele faz? Ele vai criando uma lista de condutas, uma lista de comportamentos que, segundo ele, demonstram a ocorrência de um erro grosseiro numa situação concreta. Mas o que essa lista, com esses parâmetros abstratos, acaba fazendo? Ela só vai dizer que determinadas condutas são mais reprováveis, são contrárias ao direito, caracterizam um erro grosseiro, mas vira meio que uma redundância, porque eu não estou dizendo exatamente o que é, eu estou me utilizando de parâmetros abstratos, parâmetros movediços, e estou criando ali uma lista que está reforçando que aquelas condutas são antijurídicas, mas eu não estou dizendo exatamente o que é erro grosseiro, vamos dizer assim, um conceito, não tem um conceito ali por trás, não tem uma construção mais... Eu falo que é um miolo conceitual isso, que serviria de fundamento, isso, né? Perfeito. Perfeito. E isso é difícil mesmo. Sim. E hoje a gente tem um problema, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi mencionada por você, a LINDB, no artigo 28, trouxe o erro grosseiro ao lado do dolo para condicionar a responsabilização dos agentes públicos à presença ou de erro grosseiro ou de dolo. Isso, eu não tenho a menor dúvida, repercute no cotidiano das decisões administrativas e do próprio comportamento dos agentes públicos. Como que você enxerga que essa prescrição do artigo 28 trouxe impactos na atuação direta, diária, dos gestores públicos e também para a sensação de segurança jurídica que os gestores demandam hoje em dia? Maravilha. Raquel, eu quero começar a responder essa pergunta falando o que, na minha opinião, é o erro e, a partir disso, que é o erro grosseiro, porque eu não disse ainda. Se eu puder resumir o conceito que eu tentei construir a partir da base teórica que eu estudei, é que o erro é uma violação de um dever de cuidado, é uma violação de um dever de zelo, que não é intencional. Então, o agente público ele não visa ali a um fim antijurídico, mas essa violação a um dever de zelo que tem que ser sempre avaliada numa determinada situação concreta. Não é possível dizer que houve erro a partir de categorias abstratas. Então, é sempre necessário que, na situação concreta, em vista das competências do agente público, o que ele deveria ter feito ou deixado de fazer, é a partir disso que a gente vai construir o conceito de erro grosseiro. E esse erro, quando grave, quando maior a sua reprovabilidade, ele é grosseiro, ou seja, ele é punível, e ele vai resultar em dano a um bem, a um direito ou a uma relação jurídica que é regulada pelo direito administrativo. Então, eu acho que trazer esse conceito é importante. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que a minha pesquisa eu não uso nela uma metodologia adequada para fazer uma análise concreta na vida diária dos gestores ou dos agentes públicos sobre as repercussões dessas mudanças legislativas. Porém, do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista de construção de decisões, eu posso dizer que essa mudança ela traz mais segurança jurídica para os gestores, para os agentes públicos, no sentido de que eles conseguem se mover com mais, sabendo melhor do que é exigido deles ou o que eles devem deixar de fazer, e uma maior previsibilidade também dos comportamentos, né, o que a gente espera dos controladores, da esfera judicial. Então, esse é meu desejo, né, que ocorra. E aí, eu só queria fazer uma última pontuação em relação a isso, porque eu busco argumentar que o erro grosseiro é punível, é uma conduta grave. Os erros que não são grosseiros, eles não são puníveis
por expressa opção legislativa, que já foi, inclusive, referendada pelo STF, né, em ADI. E, fora dessas duas categorias, existe ali um conjunto de comportamentos, sobretudo em ambientes de experimentação, ambientes de inovação, ambientes que exigem uma maior flexibilidade de comportamentos e também uma maior flexibilidade de regime jurídico, que eu não posso categorizar essas condutas como erradas. Né? Eu não posso dizer ali que existe o erro, não. Ali é um espaço para experimentar, ali é um espaço para inovar, ali é um espaço para aprender e para flexibilizar. Eu não posso categorizar como erro essas condutas, e desde que elas sejam bem fundamentadas, desde que elas sejam razoáveis, os órgãos de controle não deveriam se imiscuir ou interferir nessas escolhas da administração pública, que são escolhas legítimas e necessárias, né? Nós que queremos um direito administrativo melhor, mais moderno, uma administração pública que cumpra, né, os seus desígnios, a gente precisa dessa inovação. É engraçado que a vinculação ao interesse público, a inovação que nos conduza ao bem público é algo que nos inspira. E, nesse caminho, a gente percebe que o Brasil, nos últimos anos, se depara com o tema do combate à corrupção. Sim. Como é que as instituições públicas podem atuar para promover uma cultura de integridade, para promover a ética em relação aos servidores públicos? Como é que é o papel da liderança, que a gente sabe que líderes são relevantes, na construção de um ambiente mais responsável? Sim, Raquel, eu já me dediquei há algum tempo a estudar o tema da corrupção, da integridade. E a primeira... são duas questões primordiais que eu entendo que sobressaem nesse tema. O primeiro, eu vou usar uma expressão aqui em inglês, mas ela é muito simples e vai explicitar o que eu estou querendo dizer, que é o tone from the top. Então, existe um tom, existe uma direção, existe uma governança que tem que vir, nesse caso específico da integridade da corrupção, até porque muitas vezes isso vai interferir em modos de agir ou em organizações de poder que precisam ser combatidas, mas de uma instância superior. Então, é isso. Então, primeiro, esse tone from the top. E o segundo é que talvez não. Para mim, essa questão da integridade, ela tem cada vez mais se aproximado de uma questão cultural mesmo, na minha opinião, porque nós temos, aqui no Brasil, legislação ou leis muito boas, na minha opinião. As leis, a interpretação dessas leis, nós vemos lacunas, nós vemos uma falta de sistematização, isso existe de fato, mas são leis que nos permitem já agir em favor da integridade, seja a lei de licitações, a atual, sejam leis já editadas há bastante tempo, como a chamada Lei Anticorrupção, entre muitas outras. Então, nós já temos um arcabouço normativo para agir. Então, o que nós precisamos, talvez, seja essa incorporação, ou os gestores, principalmente, chamarem para si essa responsabilidade de mudar a cultura de suas instituições, mudar os modos de fazer, o que não vai acontecer rapidamente, não vai acontecer de um dia para o outro, isso é um processo. Da mesma forma que a edição dessas diversas leis anticorrupção, de modo geral, elas vêm já de mais de década. Né? Aí a gente diz, algumas pegaram, algumas não pegaram, alguns institutos são mais ou menos problemáticos, mas elas estão aí. Então, da mesma forma, eu acho que isso é um processo, isso é uma mudança de cultura, porque as normas já existem e muitas delas já nos permitem agir com bastante segurança. Você fala das mudanças legislativas. A gente tem diplomas que surgiram profundos, estabelecendo mudanças significativas.
como, por exemplo, a nova lei de licitações, o novo arcabouço fiscal. E isso tem uma repercussão na posição dos órgãos de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Contas. Como é que a gente pode ter um aprimoramento na atuação desses órgãos de controle democráticos para a gente ter mais equidade, para a gente reduzir práticas corruptas, para a gente ter mais justiça social e para a gente ter cidadão nesse processo? Sim. E aí, tirando o olhar só do gestor, colocando o olhar também no cidadão. Sensacional, Raquel. É uma visão que tem crescido em mim cada vez que eu estudo mais direito administrativo e vou lidando na prática, né, com os desafios, é que o direito administrativo é o ramo do direito que vai operacionalizar o Estado para realizar políticas públicas. Então, essa consciência ela deve permear todos os aspectos de materialização do direito administrativo, seja na instância controladora, seja entre gestores, entre servidores públicos. Nós executamos, nós interpretamos direito administrativo para realizar políticas públicas. E realizar políticas públicas num país muito desigual, num país com muitos problemas estruturais. Muitos problemas estruturais. É um país em que nós temos normas, por exemplo, de planejamento de políticas públicas, de controle de políticas públicas vigentes, porém, há uma dificuldade que começa no planejamento e que vai afetar o controle, no sentido de que, muitas vezes, gestores ou não cumprem o planejado ou cumprem de uma forma não plena, não inteira. Então, assim, eu acho que tudo isso se conecta com a questão de que direito administrativo é instrumento num país que precisa muito de políticas públicas. O nosso Estado, na minha opinião, do ponto de vista legislativo, ele está muito bem servido em normas de direito administrativo que não são perfeitas. Há muitas lacunas, nunca serão. Há muitas lacunas, há institutos talvez problemáticos, ultrapassados, mas esse é o papel da doutrina, né, principalmente, e burilando essas questões. Então, com essa visão de direito administrativo como instrumento, é a partir daí em que a gente pode se conscientizar. E aqui eu estou falando de todo mundo: gestão, controle, quem está ali no operacional, no dia a dia, que nós temos um porquê. E o porquê é realizar a visão de sociedade que é de fato igualitária, que é de fato justa. É para isso que nós estamos aqui atuando todos os dias e estudando direito administrativo. Essa é a minha visão. Não sei se eu te respondi. Respondeu integralmente, eu acredito nisso plenamente, e eu vejo que a sua participação, inclusive no IBDA, ela é um elemento de concretização dessa visão. A sua participação na Comissão de Igualdade Racial, que o IBDA, felizmente, nos últimos anos instituiu, leva à possibilidade da gente promover política pública mais inclusiva. O nosso país ele é muito desigual sob diversos aspectos. E, do ponto de vista da raça, a gente precisa de atuações que passam por prática de instituição como o IBDA e passam por práticas de instituições públicas. Como é que isso se junta? Quais são os avanços na promoção das políticas públicas inclusivas no direito administrativo que você percebe que tem impactado nas instituições públicas, nas instituições privadas? Em primeiro lugar, eu tenho que exaltar o papel do IBDA, né, que é esse ambiente plural, né? É um ambiente que vai acolher diversos pontos de vista sobre o que é a administração, qual é o papel da administração, o que é o direito administrativo. Enfim, é um ambiente de discussão de ideias plurais. E, dentro dessa perspectiva, a Comissão de Igualdade Racial ela foi criada e tem trabalhado para influenciar, dentro das possibilidades, as instituições, né, a adotarem normas que mitiguem, que reduzam e que promovam a equidade racial, né, que você disse
muito bem que o Brasil é um país, de fato, muito desigual. A questão da raça é uma questão estruturante, né, no nosso país. Constitutiva. Nós temos questões de gênero, enfim, diversas questões que são muito... o estado de coisas atual é muito grave. E precisa ser modificado. Eu gostaria de aqui destacar uma atuação muito bem sucedida da Comissão de Igualdade Racial, que foi a criação de uma cartilha que orienta órgãos públicos a normatizarem as reservas de vagas em seus concursos. Né? Reserva de vagas para pessoas negras, enfim. E, atualmente, ou muito recentemente, o Tribunal de Contas Tribunal de Contas aqui de Minas Gerais, ele lançou o edital do seu próximo concurso, que vai acontecer em 2026, em que essa cartilha ela foi utilizada como uma inspiração. Mais do que uma inspiração, ela foi utilizada como fundamento para que fossem previstas vagas, reservas de vaga, as cotas, nesse novo concurso. E aí, vagas para pessoas negras, isso nunca tinha acontecido, né? A primeira vez. E isso, para mim, é uma demonstração do poder mesmo, né? Dessa atuação, da influência mesmo voltada com essa mentalidade de que o direito administrativo ele é, sim, um instrumento de operacionalização de boas políticas públicas. Ele pode ser. Então, isso traz até uma esperança para a gente, né, de que nós temos... virão, talvez, dias difíceis, mas nós temos muita capacidade de enfrentá-lo e de criar um país melhor. Mesmo. Eu não tenho a menor dúvida e queria te pedir uma coisa. Sim. Se você tivesse de deixar... em poucas frases, algo que você considera essência, que você fala, Raquel, é nisso que eu acredito. Qual seria seu legado? Justiça. Numa palavra. Justiça em seus diversos aspectos. O seu aspecto de equanimidade, de dignidade. Sobretudo esses dois. É isso que me motiva. Vocês podem perceber que minha avó tinha uma frase que, ouvindo você hoje, me veio à mente assim, integralmente. Ela falava, minha filha, quem nasce pronto. E a verdade ela tem um poder, né? A verdade no sentido, não a verdade absoluta, mas a verdade em que você realmente acredita. Eu queria te agradecer pela presença, obrigada. Por partilhar a sua verdade, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Raquel. Estou muito feliz. Quero te cumprimentar e quero agradecer imensamente por esse convite. Tá? Foi uma oportunidade maravilhosa. Não percam a oportunidade de ouvir pessoas que fazem diferença no seu cotidiano. Vem com a gente, assiste o próximo episódio do IBDA Podcast. Obrigada.